trabalhador que trabalhou durante um ano, uma jornada de trabalho de 44 horas, que é considerada quase que escravista lá fora. O brasileiro trabalha 44 horas semanais para poder receber o que eles chamam de salário mínimo. Para atuar nesse impasse, a educação do Pará vem se tornando uma das piores que existe no cenário nacional em todas as áreas, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E eu sempre digo para os meus alunos que a gente não pode sair de sala, porque a sala é o lugar onde nós temos que estar para começar a pensar. Depois dali temos que ir ao campo e extensão, mas não podemos abdicar da sala de aula e das aulas, porque isso vai fazer a gente ficar um pouco mais atrás. O que aconteceu recentemente no Pará? A Sadia veio aqui no Pará, aqui no Maracanã, aqui em Bragança, e levou um monte de jovem para lá para pagar R$950. Contrato de trabalho assinado numa vertente. Você sabe, toda vez que você faz o contrato de trabalho, data fixa, que a gente chama de contrato de trabalho determinado, inicia e termina, a tributação sobre essa mão de obra é mais barata. A Sadia veio aqui, levou uma parte dessa nossa região de jovens que tem o ensino médio para trabalhar dentro da Sadia, basicamente na área de criador. A Sadia pagou R$950. Por que ela não recruta isso no sul do Brasil? Porque esse jovem no sul do Brasil não quer ganhar R$950. No sul do Brasil, eu trabalho para uma empresa que eu sou consultor, o nosso salário base lá é R$1.150. Ou seja, aonde o Estado não consegue agir, a desigualdade semeia-se. Aonde o Estado não consegue praticar a política mínima, que é a política de educação, que está garantida na Constituição e que vem reforçar as diretrizes na LDB de 96, o Estado não garante isso. Por ele não garantir isso, os nossos jovens começam a ser levados para outras regiões pelo preço barato. Estão garimpando mão de obra no estado do Pará. E esse garimpo só é possível porque a nossa escola é considerada no ranking nacional uma das mais frágeis que existe. Outra questão que é importante a gente avaliar: não é possível pensar que esse país vai mudar sem combatermos as violências dos ternos. Não dá para combater violência urbana, de rua, de um garoto que me chutou em Salinas e eu tive que acordar num centro de neurologia em Belém. Eu fui assaltado na saída de uma pizzaria com a família. Eu levei um chute que eu desacordei. Minha família toda entrou em mobilização. Eu só acordei já em Belém, no centro de neurologia. Mas esse garoto, ele é apenas um garoto e continua sendo um garoto. O que me assusta é ver o Maluf dizer que ele vai ser capaz de combater a criminalidade em São Paulo. O Maluf não pode sair do Brasil, mas ele usa o terno. Ah, mas o terno no Brasil não se prende. Terno no Brasil não precisa prender, até porque o terno é meu amigo, o terno que é meu amigo não se prende. Bora prender o garoto que roubou a bicicleta. Olha o garoto que roubou a bicicleta, lá no Rio de Janeiro. Ele foi amarrado num viés público, ficou lá na via pública, lá jogado. Esse aqui tem de preso, esse menino aqui que a gente tem que acreditar, que ele é que é perigoso. Eu trabalhei com menores infratores, e um deles se suicidou, o Wallace, aqui na FUNCAP, de Belém. Sabe por quê? Porque o ECA diz que o menino tem que estar sendo acompanhado por profissionais qualificados. No meu laudo, eu cansei de pedir uma avaliação psiquiátrica para o Wallace. E amarrei no meu laudo que o laudo dizia o seguinte: o Wallace tem uma depressão desde que nasceu. Se não tratar essa depressão, este rapaz não vai abandonar a vida que ele conhece. O máximo de sua frustração emocional produziu nele uma fúria, que se ele entrasse numa briga e ninguém pudesse separar, um dos dois ia sair de mão machucado. Ele nasceu no Brasil, mas o Brasil não nasceu para ele. Colocou o nosso colega muito bem. A nossa escola também pode ser um viés de exclusão social. Tenhamos cuidado, nós professores, com o que estamos fazendo. Porque a escola privada, ela sabe se proteger. E ela se protege porque
Porque os berços de Brasília hoje investem muito mais no sistema privado do que no sistema público de ensino. Está aí o IBGE sem dinheiro, imagina, o Instituto Brasileiro de Pesquisa não tem dinheiro para pesquisar. Tu imagina isso? É o fim do mundo um negócio desse. Eu levei minha família agora no Museu Emílio Guild. Não encontrei o laboratório de antropologia aberto porque não tem dinheiro. O laboratório de pesquisas antropológicas da Amazônia está fechado, não tem dinheiro para isso. Eu estou falando do Emílio Guild. O museu mais conceituado intelectualmente no mundo quando se fala de acervo amazônico. Sem dinheiro. Então, se os ternos hoje privilegiam a Copa e jogam 1 bilhão na mão do Corinthians Futebol Clube, para que ele pegue esse dinheiro e viva ao delírio, quem sou eu, professor, para dizer que posso ser contra esse estupro que a gente está assistindo? Isso é um estupro institucional. Quando a direita coloca aquela moça, professor, para falar as tolices dela, eu até acho bom que pelo menos eu sei o que a direita pensa através daquela porcaria. Né? E é bom que ela fale a porcaria dela, deixa ela falar. Recentemente um aluno meu perguntou para mim, e o partido militar, que bom que apareça, deixa ele vir para a tona. Porque se ele vem para a tona, a gente sabe como discutir com ele. Agora o que nós temos que abandonar é essa ideia de que o Brasil está bem. Não está, gente. Um país que produz 12 meses e dá 10 centavos de dólar de reajuste aos trabalhadores, não está bem. Um país que é a 7ª economia do mundo e que investe literalmente no sistema privado, está aí o sistema privado ganhando dinheiro como rodo. Por que nós não ampliamos a vaga do curso de medicina nesse país? O que nos impede de fazer isso? De onde vem esse aprisionamento sobre a medicina desse país? Por que a gente não faz? Por que a UEPA não dobra o número de alunos dela? Cadê o orçamento para isso? A quem interessa manter a medicina elitizada como ela está? O médico cubano, professor, ele é interessante, mas ele não resolve o problema da medicina desse país. Primeiro, ele trabalha com clínica, e a clínica faz um contrato. Mais do que isso, ela não pode fazer. As pessoas estão ficando cegas, as pessoas estão morrendo de câncer. Eu encontrei em Oriximiná uma senhora jogada numa rede, porque não teve direito sequer de um dia chegar ao UFIS Loyola para fazer uma sessão de quimioterapia. Depois de muita briga, nós, a empresa e o prefeito, conseguimos alugar o avião. Quando a gente conseguiu alugar o avião, a família disse para nós que ela tinha morrido. Não deu mais tempo. O menor, a criança, o adolescente, ele tem um ECA que diz que se ele apresentar qualquer natureza de desvio de suas condutas sociais, ele deverá ser atendido por profissionais especializados. Quem são os profissionais especializados que hoje atendem essas crianças? O Wallace morreu sem ter tido uma leitura de um psiquiatra no estado do Pará sobre a personalidade dele. Por que ele não foi medicado? Não existe medicação para depressão? Não existe. Não existe medicação para neurologia? Olha, nós estamos falando de comportamento. Se o comportamento se desenvolve e adoece, ele tem que ser tratado. O ECA garante isso. Mas quem que usa terno nesse país está preocupado com isso? Não é uma questão de colocar isso sob as bandeiras de política partidária. É tirar de lá e trazer para a nossa realidade. Quem muda uma sociedade é o viés da consciência humana. E nós só fazemos isso quando apostamos no intelectual das pessoas. Se nós, professores, soubermos ocupar o espaço de sala de aula e darmos aula, ninguém reprime a gente, nem reitor. Nem reitor reprime um professor em sala de aula. O reitor em sala de aula, ele é soberano, a aula é dele, ele diz o que quiser, desde que ele tenha fundamentação científica. Depois daí, ele vai lá, entrega o conteúdo, e se alguém quiser processar, que processe o professor. Isso foi garantia da Constituição de 88, que foi feita com sangue para se chegar à democracia. Ninguém deu para nós essa Constituição assim, olha, bacana, você vai ser democrata. Não, não foi com sangue, foi com tortura. Aqui no Pará mesmo, inúmeras mulheres e deputados foram torturados.
E a gente olha para isso e vê esse terno que aí está violentando todo dia a nossa juventude. Dizendo que o problema é o garoto que roubou a bicicleta, o garoto que chutou meu rosto, que me fez acordar. Esse garoto é que é o garoto que eu tenho que prender. O Maluf continua dando apoio ao governo. O Renan Calheiros é presidente do Congresso desse país e o Renan Calheiros só se elege na pobreza alagoana até hoje. Os guetos da família Calheiro é onde o analfabetismo é forte. É lá que ele se elege. E por que que esse cara é presidente de um congresso desse país? A quem interessa? Colocou-me o professor. A quem interessa isso? Filho, é muito frágil a gente olhar para um jovem e dizer que ele é culpado das transgressões de violação que ele sofre desde o dia que foi concebido. O que é preciso é trazer a ciência para esse debate e expandir a ciência nesse debate. Os médicos que vieram para esse país vão continuar trabalhando, mas estão muito longe de resolver a realidade da saúde dessa nação, porque a saúde dessa nação passa por questões de infraestrutura. Nós não temos saneamento, a gente é obrigado a beber água com verme, e é obrigado a ficar tomando remédio para sair daquela, como chama, aquela infecção desgraçada, que todo tempo eu tenho, toda vez que eu deixo de beber água eu tenho aquela porcaria, eu já não sei, eu me vaso tanto que eu não sei nem que hora eu vou sair do vaso, que tem uma relação difícil entre eu e o vaso, a das amebas doidas. Né? Mas por que eu tenho ameba? Porque eu bebi uma água que não é própria para o consumo humano, entende? Não é que o meu organismo seja elitizado. Pelo amor de Deus, eu também sou professor e venho da pobreza. Não tem elite nenhuma, não. É porque, se eu não beber água mineral, eu vou ter que sentar no vaso e ficar por lá. E isso é saúde pública, isso é educação, isso é saúde pública, Esse jovem, todos deveriam ter acesso. Esse jovem, para ele ser criminalizado, seria necessário que o Brasil cumprisse o que as instituições têm que fazer. Qual instituição que vocês conhecem hoje que cumpre o que está no ECA? O ECA, ele diz, né, do artigo 53 ao 57, os parâmetros da educação no Brasil. Ele diz, inclusive, que o jovem tem o direito de questionar o critério de avaliação da escola. Ele diz que o jovem tem o direito de construir grêmios estudantis, para quando ele chegar na universidade, ele chegar politizado. Por que nós não fazemos isso? Nós temos medo do quê? Quem é que tem medo de realizar essa ação? Por que a gente não legaliza os diretórios acadêmicos da universidade? Por que a gente não luta por uma universidade democrática? Por que não? Quem nos impede de fazer isso? Nós estamos com medo do quê? Nós temos medo do quê? De instituição? Que instituição? É que eu faço parte? Eu não posso trabalhar para quem me dá medo. Porque é melhor sair para combater do que trabalhar e me submeter. Não posso. Minha cidadania não permite que eu faça isso. Não permite. Se é para morrer, é melhor que se morra lutando. Betinho dizia uma coisa extraordinária. O brasileiro tem fome de ética e passa fome por falta de ética. Tudo que os nossos colegas trouxeram para nós sobre o jovem, eu tenho plena consciência de que nos ajuda a refletir o quanto para nós ser professores é importante num país desse. Agora, é preciso discutir economia, distribuição de renda, saneamento básico, parar com essa história de que pão e circo sustenta uma nação que não sustenta. Quem quiser achar que Copa do Mundo vai trazer divisas para esse país, que pense. Mas não é verdade, porque os guetos sociais serão fortemente reprimidos. Hoje eu estou vivendo um Brasil que é democrático e que tem a polícia do exército dentro das favelas carioca. Para o mundo que eu quero descer, para. Porque eu apanhei da polícia do exército. Eu apanhei da PM. Eu sei o que é. Então eu não posso aceitar que a solução do Estado seja colocar dentro da favela a polícia do exército. Peraí, a polícia do exército vai tomar conta de quem? Do pobre? Vai, porque o fuzileiro naval ele é treinado para lidar com todas as questões possíveis. Isso era no meu tempo, cara. Isso era no meu tempo, que a gente quis esperar. Um advogado que já até morreu, que muito eu devo a ele, nunca mais pude agradecer, que é o Fontaines. Fontaines cansou de tirar os jovens de dentro da Polícia Federal.
A gente ficava 3, 4 horas deitado no chão cantando o hino nacional. Porque se levantasse a polícia do exército batia. Essa mesma polícia que o governo agora botou lá na favela para calar o gueto. O gueto não pode se mover. O espetáculo é circense. Nós estamos falando de extremas desigualdades sociais. Para vocês terem uma noção exata disso, eu só abri aqui um artigozinho que eu tenho um tempinho. De vez em quando eu leio isso para me aborrecer, depois eu tomo um remédio. É sinal do sul. Tá? O Brasil tem 39 ministérios, tá vendo? Remédio, mas com água mineral, né? Com água mineral, pelo amor de Deus, sem isso eu vou continuar vazando no banheiro, é desgraça. Né? O Brasil tem 39 ministérios. Entre esse ministério, o Brasil tem um que é da aviação civil, pode? Você tem o Ministério do Transporte? E aí, vocês quiserem pesquisar os 39 ministérios, vocês vão ver ministérios que realmente a gente não sabe nem para que ele existe. Mas tá lá, são 39 ministérios. O que isso atrapalha o desenvolvimento desse país? Em que isso atrapalha? Olha só. A dívida brasileira alcançou 3 trilhões e 600 bilhões, ou seja, 82% do PIB, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos já está comprometido com a dívida. E essa dívida, ela é 82% do PIB. 82% de R$100 vão ser levados à dívida brasileira. E aí ela diz aqui, né? Isso faz com que o Brasil viva o quê? Uma apartheid social. Os pobres ganham cada vez menos. Os jovens daqui dessa região tiveram que abandonar suas famílias para ganhar R$950 no sul do Brasil. Sabe quanto se ganha no sul do Brasil? O salário básico? 1.150. No sul do Brasil, nenhum jovem quer trabalhar com ensino médio para ganhar R$950. Isso eu digo que eu trabalho para uma das empresas que tem um projeto meu lá dentro. E eu sei o quanto é difícil. No sul do Brasil, nós temos uma qualidade de vida que eles vêm tentando manter, enquanto o norte e o nordeste são feitos palanques eleitorais, em que fica se discutindo ações sem nenhuma prática dessa realidade. Aqui a FUNCAP, o presídio, eu trabalhei também depois no presídio muito tempo, trabalhei em cárcere, trabalhei no presídio também, tá? O presídio realmente, como disse os colegas, não tem nenhuma chance de recuperação. O presídio brasileiro, ele é fadado para manter uma pessoa diante de sua inconstitucionalidade, ou seja, ela perde todos os direitos, inclusive de pensar voltar a viver, ela perde. Os presídios brasileiros são feitos para manter as pessoas ali naquele lugar e lá que elas fiquem. Há uma anotação que eu fiz aqui, preciso dizer para vocês, é que o tráfico não vai ser tão fácil de ser combatido. O tráfico é poder. Não fique achando que o tráfico é uma coisa que está lá na favela do Rio de Janeiro, em que o rapazinho que mora lá tem uma piscina e uma churrasqueira. Não, não. Os traficantes desse Brasil moram e têm mansões nos principais centros urbanos desse país. A Vieira Solto do Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do Leblon, é de isso desde o tempo que eu vivi no Rio de 16. Nas favelas estão chamados soldados do tráfico, formiga do tráfico, formigueiros humanos. Esses caras que operam no Porto de Santos, eles não vão morar numa favela, deixa de ser tolo. Não acredita nisso. Quer dizer que o cara embarca droga para os Estados Unidos no Porto de Santos e mora na favela do Rio? Deixa de ser tolo, meu irmão. Deixa de ser tolo. Não acredita nisso, porque não é verdade. Entretanto, esse mesmo traficante elege deputados federais e senadores e chega à elite através de doleiros, e estes doleiros lavam o dinheiro surrupiado por essa corrupção que se devasta, e isso tira os sonhos dos mais pobres. Toda vez que se desvia dinheiro da escola pública, a escola pública vai faltar para quem? Para os pobres. E a escola pública ela é assaltada desde a merenda escolar, que significa 30 centavos por criança, por dia. Se desvia dinheiro dentro da escola pública, se desvia dinheiro dentro dos ministérios, se desvia dinheiro dentro dos postos de saúde, se desvia o dinheiro, ele vai sendo desviado. E a gente vai achando que a corrupção é natural. Não é? Ela é uma viés pesada de uma doença social, que se nós não tivermos coragem de combater, não vai ser o garoto que me chutou, que vai pagar pela injustiça de um país que não acolheu desde que ele nasceu. A escola só será para nós produção quando nós entendermos que diante de nós temos uma realidade
que é o meu aluno, digo sempre aos meus alunos, se eu ensiná-lo a pensar, eu não quero que ele pense comigo, nem que ele pense o que eu penso. Mas eu quero que ele passe a pensar. Se ele aprender a pensar, ele tem grande chance amanhã de se tornar um grande professor. E é isso que eu espero que esse debate nos contribua, que sejamos capazes de aprender a pensar, para que a gente ouça a direita com deboche no SBT, para que a gente ouça a direita dentro também da Rede Globo de televisão, expor aquilo que pensa, mas que a gente pense sobre o que eles estão dizendo. E não vamos imaginar que eles são inocentes ao fazer aqueles editoriais. A liberdade do homem é escrever. Depois que ele escreve, ele não tem mais a liberdade de dizer que não foi ele. A liberdade sua, filho, é escrever. Mas depois que você escreve, nunca mais diga que não foi você que disse isso, porque foi você. Vivemos numa sociedade de extremo apartheid social. Reduzir isso passa por combater a violência dos terras. Reduzir isso passa por combater a corrupção. Em que área for, ela tem que ser combatida. E nós, professores, somos o interlocutor de uma Constituição, de uma LDB, que prega o direito à democracia, à fala, e um ECA, que diz que o aluno tem todo o direito de se organizar, inclusive de criar movimento estudantil, de criar diretório acadêmico, de criar, inclusive, os grêmios estudantis, que nós precisamos revitalizar o mais rápido possível para que possamos manter uma democracia capaz de transformar. Eu trago a violência do externo, que ela é uma fala do Milton Nascimento. E eu me preocupo todo dia com ela. Toda vez que eu chego e vejo pessoas com ternos muito caros, eu sempre me pergunto o que ele ainda faz para viver como está vivendo. As sociedades classistas, elas têm privilégios, e vão ter sempre. Combater isso passa pelo enriquecimento da escola e de nos fazermos pensar o que queremos para esse país. Não acredito que prender um menino pobre seja a solução. O garoto que chutou meu rosto não precisa ficar a vida toda presa. Eu passei lá na hora que ele precisou para alguma coisa e fui eu que ele escolheu para fazer o assalto. Mas ele tem o direito de reconstruir a vida dele, como eu também tive, depois de chegar ao médico e reconstruir a vida. A desigualdade não é o crime em si, mas é a forma como a criminalidade se dá nesse país. E a criminalidade desse país se dá de várias maneiras. Amanhã, quando nós formos professores e quisermos atuar na escola pública, vamos cumprir com as nossas obrigações e vamos fazer na nossa sala de aula um lugar expressivo de debate, onde esse jovem que hoje se sente reprimido seja capaz de pensar. E é o que eu espero aqui para todos nós da mesa, é isso, que vocês tragam para nós os questionamentos. Afinal, esse é o grande lugar do mundo que é a academia e a universidade. Eu agradeço aí a boa vontade de todos, os professores, tá? E vamos ver aí quais são as questões que virão, né? Muito obrigado, filhos. Muito obrigado.